aleluia. Rima la suria la. Aleluia, aleluia. Oh, que maravilha estarmos na presença de Deus, oferecendo as últimas horas de 2021 para o Senhor. De pé como estamos, por favor, abramos por bondade a Bíblia Sagrada. Quem trouxe a sua espada de 2 gumes? Cadê? Apresentem as armas. Cadê? Meu Deus do céu, cadê o povo da Bíblia? Ah, o povo da Bíblia está aqui. Bíblia Sagrada, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7, versículos 7 ao versículo de número 10. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 7 a 10. Deus seja louvado por todos que estão presencialmente cultuando ao Senhor, aqueles que nos acompanham também pelos canais da Igreja Deus e Amor. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Quero magnificar a Deus por mais esta festa, por mais este culto. Já tivemos as 12 horas de oração. Quem participou aqui da oração do santuário? Olha que bênção. Eu vi muitos de vocês lá orando conosco. Desde as 6 da manhã, oração. Terminamos há pouco, 18h30. E o fogo do Espírito Santo está aceso aqui. Aleluia! Louvar a Deus pela vida da nossa presidente, da nossa vice-presidente, de toda a diretoria, ambas as diretorias da Igreja Deus e Amor e também da Fundação Reviver e Reviver Help. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Deus seja louvado por todo o corpo de obreiros. Deus seja louvado por toda a equipe organizadora, sonoplastia, equipe de mídia, equipe de recepção, aqueles que direto ou indiretamente estão contribuindo para que Deus seja louvado através desta festa. Quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então Deus seja louvado por toda a equipe. Aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, os que acharam com santos lábios, digam amém. Bom, vamos à leitura então. Versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a alguns, amém? Façamos o bem aos nossos amiguinhos, amém? Façamos o bem apenas a quem nos faz o bem. Façamos o bem a quem nos dá presente de Natal. Ah, não? Será que eu estou lendo errado aqui, meu Deus? Deve ser o óculos, né? Pronto. Tá aqui. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem. Façamos o bem. Mas principalmente aos domésticos na fé. Amém? É isso aí. Glória a Deus. Levanta a espada do Espírito aí, levanta, isso, glória a Deus. Cadê o povo da Bíblia? Cadê o povo da Bíblia? Cadê o povo da Bíblia? Oh, que maravilha!
Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Louvado seja Deus. Manifesta-te a nós, Espírito Santo. Manifesta-te a nós, Senhor, a tua vontade, a tua verdade, a tua palavra, em nome de Jesus. Oh glória. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir. Seu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escuta, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna, de alegria e paz eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Podeis tomar o assento, desocupar as mãos, e nós vamos saudar a Trindade Santa com aplausos, para Jesus, para Jesus, para Jesus, acompanhado de glória a Deus, batendo palmas e dizendo glória, 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 glória. Aleluia. Oh, aleluia. Paulo, pelo Espírito de Deus, aos santos da Galácia, deixa para nós verdades eternas, pela providência e graça daquele que criou e sustenta todas as coisas pelo seu eterno poder. As Escrituras chegaram até nós, e esta Escritura, ou estas Escrituras, Bíblia Sagrada, dentre os 66 livros que compõem o cânon da Bíblia protestante, da qual fazemos uso, e louvamos a Deus por esta palavra de Deus. Quem louva a Deus pela palavra de Deus? O apóstolo Paulo, ele traz uma verdade que jamais poderá ser esquecida, até porque disso depende o nosso comportamento, a nossa vivência no Evangelho de Cristo. Queridos irmãos, nós não podemos nos esquecer do que Paulo deixou para nós aqui no versículo de número 7. Ele deixou para a igreja da Galácia, consequentemente estas palavras chegaram até nós. E essas palavras não são exclusivamente para aqueles crentes. Estas palavras são palavras de Deus para todos que estão aqui, todos que estão em casa e todos que vão ouvir ou acompanhar esta mensagem, seja de qualquer dia, qualquer mês, qualquer ano, qualquer tempo. Afinal, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é verdade absoluta. E esta verdade absoluta está dizendo: não errem, não se enganem, não deixemos-nos sermos enganados. E não vamos nos esquecer desta verdade. Qual verdade? Deus não se deixa escarnecer. Ou outra versão diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear,
o homem vai colher. E esta verdade, queridos irmãos, às vezes tem sido esquecidas por muitas pessoas que reclamam das colheitas, que reclamam do tipo de colheita que estão fazendo, só que se esqueceram que um dia semearam. O apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios: aquele que semeia em abundância colherá. Falando, queridos irmãos, de princípios de contribuição, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Se eu planto, se eu semeio milho, eu não posso colher feijão. Se eu planto feijão, eu não posso colher arroz. Se eu planto arroz, eu não posso colher café. Se eu planto café, eu não posso colher tomate. Quem está compreendendo, diga amém. Não precisa ser inteligente, não precisa ser estudado, não precisa ser formado, não precisa ser cientista, não precisa ter graduação para entender essa verdade. Até aquela criancinha que planta um feijãozinho num potinho de margarina ou num potinho de iogurte e coloca de repente na janela, ela sabe que se ela plantar feijão, de algum modo e de algum tempo vai nascer um feijãozinho. Quem trabalhou em roça, quem trabalha em agricultura, quem tem uma hortinha em casa, quem tem, enfim, um jardim vertical, seja lá o que for, aquilo que você sabe, aquilo que você planta, aquilo que você semeia, você vai colher. E o apóstolo Paulo está falando a respeito desta lei do Espírito, e está nos mostrando, porque no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo ele fala a respeito do fruto do Espírito. No capítulo 5, versículo de número 22, ele fala do fruto do Espírito e das obras da carne. Aí ele entra no capítulo de número 6 e ele fala para nós: tudo que o homem semear, o homem vai colher. Não se esqueçam disso, não nos esqueçamos desta verdade. De Deus não se zomba. As pessoas que querem semear na sua carne, da sua carne colherão a corrupção, mas aqueles que semearem no Espírito colherão a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Não nos esqueçamos disso. Quantas pessoas, queridos irmãos, chega o final do ano e reclamam das consequências das suas decisões, das suas atitudes. Quantas pessoas querem colher mais do que plantaram, ou querem colher quando na verdade nem semearam, ou algumas pessoas quando colhem não se agradam, não ficam satisfeitas com a quantidade ou a qualidade da colheita. Mas meus queridos irmãos, eu quero falar aqui deste princípio bíblico em duas dimensões, em dois aspectos. Primeiro, o aspecto material, físico. Segundo, espiritual. Eu não posso chegar num caixa eletrônico, colocar o meu cartão e tentar sacar R$1.000 se eu não tenho R$1.000 na conta. Quem está entendendo, diga amém. E eu não posso ficar chateado dizendo: eu quero meus R$1.000, eu depositei R$1. Como é que eu quero sacar 1.000? Quantas pessoas querem receber de Deus, querem receber da vida, querem receber, enfim, seja lá do que for, aquilo que nunca fizeram, aquilo que nunca semearam, aquilo que nunca plantaram, aquilo que nunca se esforçaram por fazer, aquilo que não investiram. E meus queridos irmãos, a vida é assim: se você semeia muito, você colhe muito. Se eu semeio com abundância eu vou colher. Agora eu não posso reclamar se eu estou recebendo um pouquinho, se eu não semeei com abundância. Quer receber com abundância em 2022? Vou perguntar novamente: quer receber com abundância em 2022? Então preste atenção, que tipo de semente você vai semear.
e com que intensidade e qualidade você vai semear. Agora o apóstolo Paulo está falando aqui também a respeito de semear na carne e semear no espírito. Veja, a escolha é da pessoa. Ela pode semear na carne, versículo de número 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Quando Paulo fala de carne, ele está usando o termo grego sarx, que significa a natureza carnal, os impulsos carnais. Paulo não está falando da carne que se vende no açougue ou no mercado. Paulo não está falando da carne de aves. Paulo não está falando da carne de peixes. Paulo não está falando da carne de bovina ou suína. Não, Paulo não está falando da carne que nós compramos e que algumas pessoas nesse momento estão assando e fazendo uma bela de uma churrascada em casa. Não é esse tipo de carne. Paulo está falando dos prazeres, dos desejos, das vontades, das concupiscências, isto é, do apetite desordenado da sua carne. E Paulo está dizendo: aquele que semear na sua carne, se prepare, porque vai colher corrupção. Quer dizer, nós temos que prestar bastante atenção com a colheita. E volto a dizer e repetir: se nós não queremos uma colheita amarga, prestemos atenção no que nós estamos semeando. Aqueles que andam pelo Espírito, aqueles que vivem pelo Espírito, aqueles que semeiam pelo Espírito, não estão preocupados com o tipo de colheita, porque sabem que semearam na oração, semearam no jejum, semearam na santificação, semearam no estudo, no exame, na leitura e na vivência da palavra, semearam nas boas obras, semearam no fruto do Espírito, semearam na semente da fé, e hoje, dia 31, estão de braços abertos dizendo: pode mandar, Senhor, porque eu tenho certeza que a colheita será abundante e a colheita será maravilhosa. Aleluia! Aquele que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Agora eu quero frisar o versículo de número 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos ou colheremos, se não houvermos desfalecido. Preste atenção nisso daqui. E não nos cansemos de fazer o bem. Queridos, aqui está lançado o desafio: não nos cansemos de fazer o bem. Por vezes nós achamos difícil fazer o bem quando estamos rodeados num contexto de uma sociedade corrompida, de um povo que jaz no maligno, um mundo sem Deus, que está em estado de putrefação, devido à corrupção, devido à mentira, devido, queridos irmãos, às práticas carnais. Às vezes nós olhamos para a situação do mundo atual e nós achamos que não vale a pena fazer o bem. Às vezes nós pensamos que não vale a pena, porque parece que aqueles que fazem o mal progridem, aqueles que fazem o mal parece que estão prosperando. Asaf um dia entrou num conflito interno. No livro dos Salmos, Asaf disse: eu olhei para a vida dos ímpios e eu percebi que parece que eles não têm aperto, parece que eles não passam pelo que nós passamos. Asaf disse: os meus pés quase se escorregaram, porque eu olhava para eles e via que a vida deles era uma vida boa. Aparentemente, parece que tudo que eles fazem dá certo, parece que eles mentem, fazem laços, armadilhas,
e progridem. E quem faz direitinho, quem anda na verdade, quem anda na justiça, quem anda na retidão, só leva chicotada. Parece que não prospera, parece que não vai para frente. Quem é que nunca pensou isso? O companheiro do trabalho está roubando, fazendo errado, mentindo, passando a perna e é exaltado. E quem faz direitinho fica lá. E quem faz direitinho parece que não é premiado, não é visto, não é lembrado. Aconteceu isso com José. José fazendo tudo direitinho para o seu pai, fazendo tudo direitinho para os seus irmãos, fazendo direitinho para Deus. E quando José amanhece um belo dia, o pai diz: vai ver como estão os seus irmãos. E ele vai ver. E quando José vai ver onde estão os seus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que os seus irmãos o amarram e o jogam num buraco. E José fica gritando lá de baixo: meus irmãos, me tirem daqui. E os irmãos jogam uma corda e tiram José. Oh, irmãos, que brincadeira de mau gosto é essa? E quando ele pensa que acabou, que é apenas uma brincadeira, os irmãos amarram ele de pés e mãos e o lançam para ser vendido para uma caravana de ismaelitas. José pensa: será que algum momento passou na cabeça de José? Será que valeu a pena ser obediente ao meu pai? Será que valeu a pena ficar vigiando os meus irmãos e acontecer isso comigo? Quando José acorda, ele está no Egito, sendo vendido no mercado como escravo. Ele semeou obediência, ele semeou coisas boas, prudência, obediência, sinceridade, verdade. Mas parece que as coisas não estão indo muito bem. Parece que José está se dando mal. Parece que os irmãos dele é que estão triunfando. Parece que o mal está vencendo o bem. Mas não para por aí. Quando José pensa que acabou, ele chega na casa de Potifar. E tudo que ele coloca as mãos para fazer, Deus abençoa. E Potifar começa a olhar para ele e diz: esse moço é diferente, esse escravo é diferente. Não se canse de fazer o bem, ainda que você esteja sendo prejudicado por alguém. Não se canse de fazer o bem, ainda que você esteja sendo traído. Não se canse de fazer o bem, ainda que ninguém esteja te vendo. Não se canse de fazer o bem, ainda que ninguém te recompense por isso. Não se canse de fazer o bem, porque há dois olhos como chama de fogo que estão em cima de você. Não se canse de fazer o bem. Pastor, mas eu fui fazer o bem, me dei mal. Paradoxal, né? Parece. Eu fui fazer o bem e levei a pior. Eu fui fazer o bem e me passaram a rasteira. José poderia pensar assim: eu fui fazer o que o pai mandou, e olha o que os meus irmãos fizeram, me mandaram para o Egito. E aí José vai passar por aquele dilema, aquele conflito. A patroa dele quer adulterar com ele. Ele poderia se entregar e semear na carne. Ele poderia, por revolta, dizer: quer saber, já que eu estou aqui, já que não deu certo, eu vou me entregar à carne. Mas ele não fez isso. Quando ele é tentado, ele semeia pelo Espírito. Ele foge da tentação do adultério, ele foge da tentação do pecado. Só que lá vai o José se dar mal de novo. Pela ótica humana parece que ele está se dando mal, né? Pela ótica humana parece que está dando tudo errado, não é? Pela ótica humana parece que está dando tudo errado. Parece que está dando tudo errado.
Parece que você está querendo fazer direitinho, e quem faz errado é que está dando certo, e você que está fazendo direitinho, parece que está dando errado. Calma, calma, hoje é o dia da colheita, o Senhor está olhando para você. Levante a sua mão e glorifica a Deus. Calma. José foge. Só que a mulher, irmão, palavra da patroa contra a palavra do escravo, precisa nem dizer, né? Palavra da patroa contra a palavra do escravo. O escravo tentou me agarrar. Lá vai o José para a cadeia. Ai, meu Deus. Buraco, mercado de escravos. Isso porque um dia ele sonhou e o Senhor Deus mostrou que ia exaltá-lo. Só que parece que ele está só sendo humilhado. Buraco, mercado de escravos, agora cadeia, acusação. Mas José não semeia na carne, ele continua fiel a Deus, ele continua fiel ao Deus de Israel. Aleluia. Anda lá, bracanda lá, manaia. Deus está falando com alguém aqui. Continua fiel, continua falando a verdade, continua na honestidade, continua na sinceridade, continua na retidão, continua obedecendo a Deus. Não se canse de fazer o bem, porque você vai colher, você vai colher. Aleluia. Semeia no Espírito, planta a tua semente espiritual. Oh glória. Lá vai José para a prisão, e a Bíblia é enfática quando diz: e Deus era com ele. Quando Deus é com alguém, pode jogar no deserto, Deus vai estar com ele no deserto. Pode afastar para uma terra longínqua, a bênção de Deus vai acompanhá-lo, a bênção de Deus vai com ele, a bênção de Deus está sobre a vida daqueles que semeiam no Espírito. Levante a sua mão com a minha para dar glória a Deus, se você crê nesta palavra. Aleluia. E Deus era com ele na prisão. Quando Deus é com alguém, pode levar para onde for, Deus vai com ele. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, diz o Senhor. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá na vida daquele que semeia no Espírito. Aleluia. Deixa os carnais semearem na carne, deixa lá. Semeia no Espírito você. E pode ficar tranquilo, irmão, a fatura uma hora chega. Eu vou repetir isso aqui para você entender. A fatura chega. Vai usando o cartão, vai gastando, a fatura vai chegar. Passa o cartão aí, compra isso aí, passa o cartão, a fatura chega. José, prisão, Deus estava com ele lá. Dois homens tiveram um sonho, o padeiro e o copeiro, não conseguiam entender nada. O Espírito de Deus trouxe sabedoria, inteligência, interpretação para José. Aleluia. José interpreta os sonhos.
Acontece exatamente como José interpretou. O copeiro é restituído ao cargo, o padeiro é enforcado, exatamente como José, pelo Espírito de Deus, interpretou. Porque quem anda no Espírito é diferente, quem vive no Espírito é diferente. E carnal não entende crente espiritual, irmão. Carnal chama crente espiritual de doido, carnal chama crente espiritual de fanático, carnal chama crente espiritual de religioso. Carnal não entende o espiritual, mas quem é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido, porque anda pelo Espírito. E aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Espiritual. José entende. Aí José diz assim para o copeiro: estou feliz com a sua vitória, porque quem é espiritual se alegra com a vitória dos outros. Quem é espiritual não tem inveja da vitória dos outros. Quem é espiritual não torce para o outro tropeçar. Quem é espiritual, quando alguém está contando uma bênção, ele se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, porque é espiritual, semeia no Espírito. E aí José se alegra. José não fica com inveja. Quer dizer que, ô copeiro, lembra aí, hein? Eu interpretei seu sonho, dá uma caixinha. Não. Ele fala assim, quando você chegar no faraó, fala de mim para ele lá. Fala que tem um moço aqui preso injustamente. Só que o copeiro se esqueceu de José. Quem nunca se esqueceu de você algum dia? Alguém que você ajudou, alguém que você abriu portas, alguém que você estendeu a mão. Mas fique em paz. Não se zangue com essa pessoa, não. Não fique chateado, não. Não fique amargo porque alguém se esqueceu de você, não. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Fica onde Deus te colocou. Fica onde Deus te colocou. O copeiro se esqueceu de mim, mas o Senhor não esqueceu de você. Só que o faraó vai ter um sonho, lembra? E ninguém interpreta o sonho do faraó. Os magos, os bruxos, os encantadores, ninguém interpreta o sonho. E aí o copeiro se lembra, tem um momento certo para Deus fazer a colheita acontecer na sua vida. Calma. Tem um momento certo, vai semeando, vai semeando, vai semeando, vai regando, não retires a sua mão, continua fazendo bem, continua fazendo bem. Ah, mas ninguém me vê, continua fazendo bem. Meu pastor não me vê, continua fazendo bem. Meu patrão não me vê, continua fazendo bem. Meu pai não me vê, minha mãe não me vê, ninguém me elogia, continua fazendo bem. Não se canse de fazer o bem. E José fica lá. O carcereiro entrega a chave da prisão na mão dele. E a Bíblia Sagrada diz que ele começa a tomar conta dos outros presos. Olha Deus exaltando José na prisão. E passam-se anos. E a Bíblia Sagrada diz que o faraó tem um sonho e manda fazer José comparecer à presença dele. E a Bíblia Sagrada diz que José vai à presença do faraó e interpreta corretamente os sonhos. 7 anos de escassez, depois 7 anos de prosperidade. Aí o faraó olha para um lado, o faraó olha para o outro, e o faraó pensa: quem é que eu vou colocar para ser o governador de toda a terra do Egito? Deixa eu ver, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. É você. É você. Você tem um espírito dos deuses. Só pode ser você. Aleluia. Aquele que semeia vai colher no tempo certo.
Aquele que semeia no Espírito colherá. Fique em paz. Se você está semeando no Espírito, Deus vai abrir os olhos de alguém para ver você no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Levante a sua mão como a minha e dê glória a Deus. Se você crê nessa palavra, glorifica o Senhor. Vai semeando, vai fazendo. Não precisa ninguém te ver, não. Só que, lembra que quem semeia na carne vai ter que colher. Os irmãos de José tiveram que ficar frente a frente com ele. Os irmãos de José tiveram que comprar comida da mão dele. Os irmãos de José tiveram que curvar a cabeça, mal sabendo eles que quem estava ali era aquele irmãozinho que eles venderam. Mal sabia eles que quem estava ali governando o Egito era aqueles que eles tinham inveja. Mal sabiam eles que quem estava ali governando toda a terra do Egito era alguém que eles maltratavam, desprezavam, desqualificavam, até zombavam dele, dizendo: lá vem o sonhador. Deixa zombar. Lá vem o sonhador. Lá vem o crentinho espiritual. Lá vem a irmãzinha da oração. Deixa eles falarem o que eles quiserem. Deixa eles semearem na carne. Deixa eles usarem as línguas malditas deles. Não entre no embalo, não. Continue servindo a Deus. Continue adorando a Deus. Continue fazendo a vontade de Deus. Não se iguale a quem está zombando. Não desça ao nível de quem está te maltratando, porque cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Não dá para esperar coisa boa de quem não é convertido, lavado, remido no sangue de Jesus. Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore, não é pelas folhas. É pelo que produzem, é pela maneira que vivem, é pelo procedimento, é pelo trato, ou melhor, pelo destrato. Eles semeiam na carne, eles zombam, eles criticam, eles amaldiçoam, eles falam mal, eles castigam, eles pisam, mas José está fazendo a vontade de Deus. Lembra? Aconteceu com Davi a mesma coisa. Cuidando das ovelhas do pai, ninguém via. As ovelhas da malhada, ninguém via. Quem estava em casa? Abinadab, Eliabe, Samá. Quando o profeta chegou, Eliabe, Abinadab, Samá. Davi estava onde? Trabalhando, lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas. Quando Davi foi à guerra, levar comida, levar marmita, levar marmitinha dos irmãos, os irmãos zombavam de Davi, dizia: o que você veio fazer aqui? Cadê? Você deixou aquelas ovelhas do nosso pai com quem? Vai embora, Davi, vai embora, seu pirralho. Você veio fazer o que aqui? Davi: pois não, meus irmãos, eu vim só trazer a marmita. Vai embora, Davi. E Davi semeando no Espírito, Davi salmodiando, Davi orando, Davi buscando, Davi clamando, Davi apresentando nas mãos do Senhor, cada momento, cada instante, cada minuto, cada dia, cada semana, cada mês. Aleluia. Vai semeando, vai semeando, vai semeando, em oração, em lágrima, em jejum, em humilhação. Vai se humilhando, porque quando o gigante se levantar, Deus vai olhar para você e vai dizer: vai lá, meu filho, porque o meu Espírito está sobre você. Aleluia. Vai semeando, vai fortalecendo a tua fé, vai se enchendo de Deus. Quem semeia na carne vai colher na carne.
Mas quem semeia no Espírito vai colher no Espírito. Aleluia. Saul semeou na carne, Davi semeou no Espírito. Sansão foi semear na carne, só que ele esqueceu que a fatura uma hora chega. Vai brincando, vai brincando, vai brincando, vai brincando com fogo, vai brincando com a prostituição, vai brincando com o adultério, vai brincando com a mentira, vai brincando com a fofoca, vai brincando com a cobiça, vai brincando com a idolatria, vai brincando com essas coisas. Uma hora a fatura chega. Quando Sansão foi buscar força, já não tinha mais. Ai, porque Deus me usa. Vai brincando. Ah, porque Deus já me usou muito. Vai brincando. Não semeia no Espírito para você ver se você vai colher no Espírito. Ou nós semeamos no Espírito, ou vai chegar o momento da escassez. Quantas pessoas estão querendo colher hoje aquilo que semearam há não sei quantos anos, e o Senhor está dizendo: meu filho, zerou sua conta. Você já usou? Se esqueceu? Você já usou aquela oração, você já usou aquele jejum, você já usou aquela vigília, você já usou aquilo que você fez lá atrás. Você deveria ter depositado mais, mas infelizmente algumas pessoas estão na reserva e não param para abastecer, e quando o carro para, ficam reclamando. Mas por que parou? É porque você deveria ter parado no posto e ter enchido o tanque, ter completado o tanque, mas você não fez. Você achou que você ia contar com as orações da sua avó, da sua tia, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido. Você achou que ia contar com a oração da igreja, e o seu tanque esvaziou. E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que hoje Ele está te dando mais uma oportunidade. Volta ao primeiro amor, volta lá. Deus está te dando mais uma chance de corrigir. Deus está te dando mais uma chance de colocar em ordem o teu altar na presença do Senhor. Porque Ezequias, em Isaías capítulo 38, quando ele recebe a mensagem do profeta Isaías pela parte do Senhor, ou da parte do Senhor, Isaías leva a mensagem, Ezequias recebe a mensagem, vira o rosto para a parede e diz: ah, meu Senhor, lembra-te, peço de que eu andei em verdade, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chora e ele ora, e antes de Isaías sair do palácio, o Senhor diz: volta à casa de Ezequias e diga para ele: eu ouvi a tua oração e eu vi as suas lágrimas. Fala para Ezequias que ele semeou e a colheita chegou. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Deus perdoou o pecado de Davi quando ele adulterou, perdoou. Mas o Senhor falou através de Natã: fala para Davi não se esquecer. O Senhor perdoará o seu pecado porque ele se humilhou, mas a espada nunca sairá da sua casa. Fala para ele que eu perdoei, mas a colheita ele vai ter que fazer. Tomemos cuidado com o que a gente está semeando hoje. Ah, mas depois eu vou na igreja, eu faço uma oração e Deus me perdoa. Se você se arrepender, Ele vai perdoar. Mas não esqueça que a fatura vai chegar. Não nos esqueçamos disso. Aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Mas aquele que semear na carne,
na carne, vai colher a corrupção. Enquanto José semeava no espírito, seus irmãos semeavam na carne. Enquanto Davi semeava no espírito, seus irmãos semeavam na carne. Enquanto Davi semeava no espírito, Saul semeava na carne. Enquanto Abel semeava no espírito, Caim semeava na carne. Enquanto os apóstolos estavam semeando no espírito, Judas foi semear na carne, Ananias foi semear na carne, Safira foi semear na carne. E a Bíblia Sagrada diz que todos estes colheram a corrupção, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus. Não se canse de fazer o bem, não se canse, não se canse, não se canse. Mas eu estou fazendo e ninguém está me vendo. Não se canse de fazer o bem. Eu estou fazendo e parece que está dando tudo errado. Asaf falou: eu estava tendo inveja dos ímpios, até que eu entrei no santuário de Deus. E quando eu entrei no santuário de Deus, eu vi o fim dos ímpios, porque os ímpios não permanecerão na congregação dos justos, porque os justos resplandecerão, florescerão, porque são plantados como árvore junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Eu quero terminar essa mensagem dando uma palavra para você. Se você tem promessa de Deus, e se você está no propósito de Deus, não saia do lugar. Não façamos como os ímpios fazem. Não imitemos os corruptos, não imitemos os mentirosos, os traiçoeiros e traidores. Não imitemos os carnais, não imitemos os profanos, não imitemos os adúlteros, não imitemos os idólatras, não imitemos os maldizentes. Como disse Paulo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Jesus falou: bendizei aqueles que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está no céu. Nós somos diferentes. Enquanto Judas traz Jesus com um beijo, Jesus estende as mãos, pega na mão de Judas, olha nos olhos dele e pergunta: amigo, o que você veio fazer aqui? Enquanto Judas o trai, Jesus o chama de amigo. Não era hipocrisia, não era falsidade, é porque o mal que estava em Judas não estava em Jesus. Cada um dá o que tem. Uma vez, uma mulher crente em Jesus, fiel a Deus, temente, piedosa, recebeu no dia do seu aniversário uma cesta, muito bonito o embrulho, mas quando ela abriu, cheirava mal porque tinha esterco, fezes dentro da cesta. Quem tinha mandado era uma vizinha que não gostava dela e fez a cesta para debochar do aniversário dela, dizendo: isso é o que você merece, num cartãozinho. Ela simplesmente pegou aquela cesta, levou para dentro da casa dela, deixou lá, e passado alguns meses, essa irmã se lembrou que naquela data era aniversário daquela vizinha que tinha praticado a maldade com ela. Ela pegou aquela cesta
que estava cheio de esterco, estrume, um monte de coisa, e usou para adubar as plantas dela. Quando as plantas estavam bonitas, cresceram, ela pegou as flores, fez uma cesta bonita, com um laço bonito, com um cartão bonito, perfumado, e escreveu: feliz aniversário, minha vizinha. E ela levou, apertou a campainha, a moça abriu, e quando a moça abriu, ela falou: surpresa, feliz aniversário. A moça, confusa, aquela mulher abriu e disse: mas são flores? Sim, são minhas para você, feliz aniversário. E aquela mulher deixou escapar um fio lacrimejante no canto do rosto, e ela falou: mas como pode? No dia do teu aniversário eu te fiz raiva, no dia do teu aniversário eu quis zombar de você, eu te dei fezes no dia do teu aniversário, e você me dá flores. Aquela mulher disse: cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Se coloque de pé comigo, por favor. Cada um dá o que tem. Quem semeia no Espírito vai colher no Espírito. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear vai colher. Não adianta fugir da colheita. Deus está chamando a sua atenção, a minha atenção, a atenção de quem está acompanhando em casa, para esta grande verdade. Prestemos atenção no que nós estamos semeando, para depois a gente não reclamar da colheita. Mas eu recebi tão pouquinho. Você semeou pouquinho. Mas é tão pequenininho. Foi o que você semeou. Mas é tão ruinzinho. Foi o que você semeou. Se você quer colher coisas grandes, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo usar você. Deixe o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo produzir em você, em mim, em nós, o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é temperança. Aleluia. O fruto da carne é prostituição, é lascívia, é idolatria, é maledicência, é tanta coisa ruim. Mas o fruto do Espírito é gozo, o fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito. Quem está aqui para receber de Deus? Quem está aqui para receber de Deus? Levante a sua mão. Aleluia. E eu quero fazer este apelo a você que quer entregar o seu coração. Você quer semear no Espírito, para no Espírito ou do Espírito colher a vida eterna. Você que quer aceitar Jesus, levante a sua mão, saia do seu lugar e venha correndo aqui à frente. Venha, porque Jesus está te chamando. Se você semear na carne, da carne você vai colher a corrupção. Não adianta ficar achando que você vai ficar vivendo uma vida distante de Deus. Não adianta você achar, não adianta você pensar que você vai viver uma vida desregrada, banhada a álcool, drogas, prostituição, mentira, trapaça, desonestidade. O mundo é dos espertos, pode até ser, mas o céu é dos humildes e dos limpos de coração. O mundo é dos espertos. Vai trapaceando, vai mentindo, vai enganando. Faça como Jacó, vai enganando. Quando você encontrar um Labão, você vai ver o que é bom. O mentiroso gosta de mentir, mas não gosta que mintam para ele. O ladrão gosta de roubar. No dia que ele é roubado, ele quer matar todo mundo. Você quer aceitar Jesus? Ou você quer continuar sua vida
miserável, desgraçada, longe de Deus. A ano novo, vida nova, depende muito se você vai querer essa vida nova. E vida nova é com Jesus. Não adianta você se vestir todo de branco, de amarelinho, ficar bonito. Isso aqui é da prosperidade, isso aqui é o da paz, esse aqui é o do amor. Não, vida é vida com Jesus, viu? Se não for com Jesus, você vai colher a corrupção. Se não for com Jesus, você vai colher a morte. Você vai colher a prisão. Você vai colher o mal. Mas espera aí, José fez tudo direitinho e estava colhendo coisas ruins. Não, José estava semeando no Espírito, e ele colheu grandes vitórias. Parabéns pela decisão de vocês. Que Deus abençoe. É o Espírito Santo que falou com vocês nessa mensagem. Foi o Espírito Santo de Deus quem trouxe vocês aqui. Alguém dá glória a Deus por essas almas que estão aqui, irmãos? Alguém dá glória a Deus? Tem alma chegando ainda. Tem alma chegando ainda. Talvez não seja ou não fosse essa palavra que você queria ouvir, mas é esta palavra que Deus queria falar conosco. Eu não estou aqui para selecionar mensagem e pregar o que eu quero. Eu não sou pregador da minha vontade. Eu sou pregador da palavra de Deus, e eu vou pregar a palavra de Deus. Mas não é o que eu quero ouvir. Lamento, mas é o que você precisa ouvir. É o que eu preciso ouvir. Não adianta a gente mudar a folhinha do calendário e dizer ano novo com as atitudes velhas. Ano novo com as velhas piadas sujas, com as velhas trapaças, com as velhas mentiras, com as velhas desonestidades, com a velha corrupção, com a velha vida sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo. Vocês que estão aqui, coloque a mão na direção do coração de vocês. Vocês vão se entregar a Jesus agora. Vocês de casa também, que estão se entregando ao Senhor. Grande Deus, maravilhoso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu apresento essas vidas. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu apresento os teus filhos, apresento as tuas filhas, apresento o teu povo, meu Pai. Meu Deus, nós estamos semeando no Espírito, para do Espírito colhermos a vida eterna. Nós estamos semeando na vida, Senhor, daqueles que estão de longe, daqueles que estão de perto. A palavra foi semeada, o apelo foi feito, essas vidas estão se rendendo ao Senhor. Perdoe os pecados, Senhor, confirme o nome de cada um deles no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, 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 Senhor. Oh, glorificado é o teu nome, oh, glorificado é o teu nome. Meu Deus, receba-os agora, receba-os, meu Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe vocês. Parabéns pela decisão, parabéns pela confissão. Vocês podem acompanhar a nossa equipe. Os nossos irmãos estão direcionando, dirigindo vocês para a sala de integração. Que Deus abençoe. Sois bem-vindos,